Olá, meus queridos, vamos para mais uma semana de aulas remotas. Iremos continuar o assunto de análise combinatória. Antes de falar sobre o assunto dessa semana, eu quero fazer uma retrospectiva do que a gente já viu até agora sobre análise combinatória. Então, na primeira semana eu ensinei sobre princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem, que a gente resolvia os problemas via a quantidade de possibilidades, a quantidade de decisões, depois a quantidade de possibilidades que cada decisão tinha e multiplicava entre eles. Na segunda semana eu falei sobre fatorial, como se calcula o fatorial de um número, e fiz algumas operações com fatorial. E na semana passada eu falei sobre permutações simples. E aí eu disse quando é que eu utilizo permutações? Quando o meu número de decisões é exatamente igual ao número de possibilidades. Então, se vocês observaram bem, as permutações é um caso particular do princípio multiplicativo. Então, eu posso resolver as questões de permutação utilizando o princípio multiplicativo, vendo as decisões e vendo as possibilidades para cada decisão. Nessa quarta semana, nós iremos estudar arranjos, que eu já adianto que arranjo também é um caso particular de princípio multiplicativo. Então, se você aprender o princípio multiplicativo direitinho, como ver as decisões, como ver as possibilidades, você não precisa aprender as fórmulas nem de arranjo e nem de permutação. As fórmulas elas servem para te adiantar, para facilitar os teus cálculos. Então, professor, quando é que eu uso arranjo? Eu vou usar arranjo quando o meu número de decisões é diferente do meu número de possibilidades. Porque quando o meu número de decisões é exatamente igual ao meu número de possibilidades, eu uso permutação. Então, quando é que eu utilizo arranjo? Então, vamos definir o que é arranjo. Então, arranjo dado um conjunto com n elementos distintos, chama-se arranjo de n elementos tomado k a k, qualquer agrupamento ordenado de k elementos distintos escolhidos entre n existentes. Então, traduzindo para uma linguagem mais simples, eu vou ter n elementos para escolher, só que desses n elementos eu não vou escolher todos, eu vou escolher um pedaço desses elementos. Observe que k sempre é menor do que n. E aí pode ser até igual, tá? Então, como é que eu faço? Existe uma formulazinha bonitinha para me calcular arranjo. Então, arranjo de n em k, ou seja, n é o total de elementos, k é a quantidade de elementos que eu vou escolher daquele total, vai ser igual a quem? N fatorial, ou seja, o total em cima, dividido pelo total menos o pedaço que você vai escolher. Ok? Essa é a formulazinha. Por isso que eu ensinei fatorial, que é para você saber fazer a operação com fatorial, que nesse caso é uma operação bem simples, é uma operação de divisão de fatorial. Ok? Então, arranjo de n em k, n é o total, k é o pedaço que eu vou escolher, vai ser n fatorial sobre n menos k fatorial. Então, de novo, só relembrando, os problemas que envolvem contagem com número de arranjo pode ser resolvido pelo princípio multiplicativo. Tá? Então, se você quiser ver o número de decisões, depois ver o número de possibilidades de cada decisão, também sai, você pode resolver sem utilizar a fórmula. Vamos para os exercícios. Então, para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente de um grêmio, de um colégio, se candidatam-se 10 alunos. De quantos modos distintos podem ser feita essa escolha? Então, observe que essa primeira questão é só para a gente utilizar a fórmula, ela é bem simples. Então, observe o seguinte, observe que são 10 alunos. Então, 10 alunos se candidatam e são o quê? 2 cargos. Então, para mim calcular o total de possibilidades, basta eu fazer o quê? O arranjo de 10 em 2, ou seja, o primeiro número sempre é o total dos alunos e dos 10 alunos vão ser escolhidos quantos? 2. Então, 2 é o pedaço do total que eu vou escolher. Então, a fórmula é quem? Arranjo de n em q é n fatorial sobre
n menos q fatorial. Então, observe que o n é 10, o k é 2, então vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial, que vai ser arranjo de 10 em 2, vai ser 10 fatorial sobre 8 fatorial. Então, o que eu faço? Pego o maior, vou diminuindo até chegar no menor para mim poder cancelar. Então, arranjo de 10 em 2 vai ser 10 vezes 9 vezes 8. Observe que eu já cheguei no mesmo número que eu tenho embaixo. Então, bota fatorial no 8, cancela o 8 com o 8, e aí arranjo de 10 em 2, simplificado, é 10 vezes 9. Então, vou ter 10 vezes 9 vai ser 90, portanto, há 90 modos distintos de fazer essa escolha. Bom, como eu disse, todo problema de arranjo eu posso fazer por princípio multiplicativo. Então, o que eu ia fazer resolvendo por princípio multiplicativo? Vou resolver esse, que é mais simples, depois vou usar só as fórmulas. Então, observe, eu tinha 2 cargos, então eu vou ter 2 decisões. Quem vai ser o aluno que vai ocupar o primeiro cargo e quem vai ser o aluno que vai ocupar o segundo cargo. Então, para o primeiro cargo eu tenho 10 possibilidades, são 10 alunos. Para o segundo cargo, como eu já escolhi um aluno para o primeiro, eu só tenho 9 possibilidades para o segundo. Então, vai ser 10 vezes 9 vai dar 90. Observe que é o mesmo resultado, ok? Vamos para a segunda questão. Diz o seguinte: a senha de acesso a uma rede de computadores é formada por uma sequência de 4 letras distintas, 4 letras, seguida de 2 algarismos distintos. Então, as letras são distintas e os algarismos são distintos. Letra A, eu quero saber quantas senhas são possíveis. E na letra B, eu quero saber quantas senhas apresentam simultaneamente apenas consoantes e apenas algarismos maiores que 5. E aí ele pediu para você considerar o alfabeto com as 26 letras, ou seja, considerar o Y, o K e o W. Tá? Então, observe, quantas são as senhas distintas? Então, você vai fazer 2 escolhas. Primeiro, quem vai ser as letras que você vai escolher, e segundo, quem vai ser os números que você vai escolher. Então, você vai fazer as letras, depois vai fazer os números, e depois você vai multiplicar os 2 resultados, ok? Então, para a primeira escolha, são as letras, eu vou ter arranjo de 26 em 4. Professor, por que é 26 em 4? Porque eu tenho 26 letras, e das 26 eu vou escolher 4. Então, lembrando a fórmula, arranjo de n em k vai ser n fatorial dividido por n menos k fatorial. Lembrando que quem é n? 26, quem é k? O 4. Então vai ser arranjo de 26 em 4 vai ser 26 fatorial dividido por 26 menos 4 fatorial. Arranjo de 26 em 4 vai ser 26 fatorial dividido por 26 menos 4, 22 fatorial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 26, vou diminuindo até chegar o número que eu tenho embaixo, que no caso é 22. Então vai ser 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23 vezes 22. Parei, porque embaixo eu tenho 22. Coloco o fatorial no último número. Cancela 22 com 22. Vai sobrar arranjo de 26 em 4. 25 vezes 20, 26 vezes 25 vezes 24 vezes 23. Esse valor vai ser 358.800. Isso para as letras. Eu vou escolher os números. Então, os números vai ser 10 em 2. Por quê? Porque eu tenho 10 dígitos, do 0 até o 9. Então, são 10. E dos 10 eu vou escolher 2. Que vai ser n é 10, k é 2. Arranjo de 10 em 2 vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 2 fatorial. Que vai ser 10 fatorial dividido por 8 fatorial. Então, vou diminuindo até chegar a 8. 10 vezes 9 vezes 8, cancela com 8. Sobra 10 vezes 9, que vai dar 90. Então, o total de possibilidades é o total de letras vezes o total de números.
Então, pelo princípio multiplicativo, que é o princípio fundamental da contagem, eu tenho total de possibilidades vai ser o arranjo de 26 em 4 vezes o arranjo de 10 em 2, que vai ser 358.800 vezes 90, que vai dar 32.292.000. Esse é o total de possibilidades. Ok? Então, vamos para a letra B. A letra B agora nas letras eu quero apenas consoantes e nos algarismos apenas os que são maiores que 5. De novo eu vou escolher as letras e depois eu vou escolher os números e aí eu faço o produto entre elas. Então observe que eu tenho duas escolhas, primeiro das consoantes, depois os dos números. Então agora eu vou ter apenas 21 em 4. Professor, por que é 21? Porque são 26 letras. Como eu quero apenas as consoantes, eu vou tirar as vogais. Então eu tiro 5 vogais, fica 21 letras, 21 consoantes. Então dessas 21 consoantes eu vou escolher 4. Então vai ser 21 em 4, vai ser 21 fatorial dividido por 21 menos 4 fatorial. Vai ser 21 fatorial dividido por 17. Vou multiplicar 21 até chegar a 17. Então vai ser 21, 20, 19, 18, 17. Cancela 17 fatorial com 17 fatorial. 21 vezes 20 vezes 19 vai ser igual a 143.600. Agora eu vou escolher os números. E aí lembre-se que os números são os maiores que 5. Então vai ser um arranjo de 4 em 2. Por que 4 em 2? Porque eu só tenho como possibilidade o 6, o 7, o 8 e o 9. São 4. Dos 4 eu vou escolher 2. Vai ser arranjo de 4 em 2. 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial. Que é 4 fatorial dividido por 2 fatorial. O 4 eu vou chegar até o 2. 4 vezes 3 vezes 2. Cancela 2 fatorial. 4 vezes 3 que vai dar 12. Então o total de números, total de possibilidades vai ser o das consoantes vezes os dos numerais. Então, das consoantes 143.640 vezes o dos numerais 12. Multiplicando vai dar 1.723.600. E com isso nós finalizamos a questão. Vamos para a questão 3. Diz o seguinte: em uma pesquisa encomendada por uma operadora turística com o objetivo de descobrir os destinos nacionais mais cobiçados pelos brasileiros, o entrevistado deve escolher, em ordem de preferência, 3 destinos entre 10. Então eu tenho 10 destinos, vou apresentar 10 destinos e ele vai escolher 3. Um deles é a cidade de Natal. Ou seja, dos 10 destinos que vai ser apresentado, né, para o entrevistado, um deles é Natal. Ok? Aí eu quero saber quantas respostas diferentes, quantas Natal está em primeira e quantas não tem Natal. Tá? Então vamos lá. Quantas são as respostas obtidas? Então, como são 10 cidades e eu tenho 3 destinos, basta calcular arranjo de 10 em 3. Então, o arranjo de 10 em 3 vai ser 10 fatorial dividido por 10 menos 3 fatorial, que vai ser 10 fatorial sobre 10 menos 3, 7 fatorial. Multiplicando 10 até chegar ao 7, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7, coloca fatorial, cancela com 7, então vai ser 10 vezes 9 vezes 8, que vai ser 720. Então, há 720 respostas diferentes. Na letra B, eu quero saber quantas dessas respostas apresenta Natal como primeiro lugar. Então, observe que Natal vai ser o primeiro lugar escolhido. Então, eu já tenho um destino tanto nas minhas possibilidades já escolhido. E, então, eu vou escolher apenas o quê? Eu vou ter agora 9 cidades e apenas 2 destinos. Por quê? São 10 cidades, eu já escolhi Natal. E 3 destinos eu também já escolhi Natal. Então, eu tenho 9 em 2. 9 em 2 vai ser 9 fatorial dividido por 9 menos 2, que vai ser 9 fatorial dividido por 7 fatorial.
que vai ser 9 vezes 8 vezes 7, cancela 7 fatorial, sobra 9 vezes 8, que vai dar 72. Então eu tenho 72 respostas em que Natal é a primeira cidade. Agora a letra C, eu quero saber quantas respostas não contém Natal. Então observe o seguinte, são 10 cidades, Natal não vai ser escolhido, né? Então fica 9 cidades. E 3 destinos, Natal não vai ser escolhido, então eu continuo com os 3 destinos a escolher. Então vai ser arranjo de 9 em 3. Arranjo de 9 em 3 vai ser 9 fatorial dividido por 9 menos 3. Então vai ser 9 fatorial dividido por 6 fatorial, que vai ser 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, que cheguei ao mesmo embaixo, coloca fatorial, cancela fatorial. Então vai ser 9 vezes 8 vezes 7, que vai ser 504. Então eu tenho 504 destinos em que Natal não está entre as minhas possibilidades. Então a questão 4 diz o seguinte: a primeira fase de um torneio de futebol é disputada entre 15 equipes no sistema de turno e retorno. A equipe A, por exemplo, joga com a equipe B 2 vezes, uma no seu campo e outra no campo do adversário. Quantas partidas vão ser disputadas ao todo se os 2 mais bem colocados da primeira fase fazem a final no mesmo sistema, ou seja, jogo de ida e jogo de volta? Então observe o seguinte, ele diz que eu vou ter, se jogar dois times A e B, eu vou ter a partida A e B, isso no campo de A, e vou ter a partida B e A, isso no campo de B. Observe que a ordem fez toda a diferença, então, porque um é no campo de A, outro é no campo de B. Então, o que eu tenho? Eu tenho 15 equipes, e para mim fazer os jogos eu vou precisar escolher quantas equipes? 2. Então eu tenho arranjo de 15 em 2. Arranjo de 15 em 2 vai ser 15 fatorial dividido por 15 menos 2, que vai ser 15 fatorial sobre 13 fatorial. Multiplicando 15 até chegar ao 13, 15 vezes 14 vezes 13, cancela com 13 fatorial. 15 vezes 14, então vai ser 15 vezes 14 vai ser 210. Isso é 210 jogos na primeira fase. Só que tem a final, que também são 2 jogos. Então, o total de jogos vai ser o total de jogos da primeira fase mais os 2 jogos da final, porque vai ser ida e volta.